Pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina. Essa semana a gente vai fazer, né, uma coisa um pouco diferente, porque a gente vai haver uma semana literária dentro da disciplina de produção de texto. Então, né, somente na minha disciplina. Vamos conhecer aí como é que vai ser essa semana literária. Coloquei aqui a importância da leitura, seja ela por prazer, seja ela para estudar ou para se informar. A prática da leitura aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a interpretação. Um ato de grande importância para a aprendizagem do ser humano, a leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, aprimora também a escrita. Eu acho que foi no meu vídeo de apresentação que eu falei com vocês um pouco sobre a importância da leitura. Né? Não só eu, mas eu acho que vários professores já falaram com vocês sobre isso no decorrer dessa vida de estudante de vocês. E porque não é, né? É a mais pura verdade. É importante ler, principalmente para escrever melhor. Né? Tudo que a gente vai fazer, seja uma prova, quando vocês forem fazer um Enem, quando vocês forem fazer sei lá, um concurso, alguma prova assim né, que seja um processo seletivo, a sua capacidade de interpretar, ela vai te ajudar muito na hora da realização dessas provas. Então, e como que você aprende a interpretar? Lendo. Né? Existe uma frase até bem clichê, mas que todos dizem aqui. Somente escreve bem aquele que lê bastante. Então, para você ler melhor, para você saber interpretar, você precisa ler. Então, essa semana vocês vão praticar aí esse hábito. Não que vocês não estejam lendo, né, outras coisas, mas vocês lerão um livro. O livro que vocês lerão será A Moreninha, né, de Joaquim Manuel de Macedo. Esse livro eu coloquei várias capas para vocês verem. A primeira é bem antiga, praticamente, eu acho que faz parte da primeira edição, né? A primeira edição que foi lançada. A segunda já é um pouco mais atual, a terceira também. E essa última não tem o nome do livro aí, porque não ia caber o livro inteiro, então eu coloquei só a ilustração, né, do livro. Essa segunda aí é sobre... É uma revista em quadrinhos. Então, o livro foi lançado, né, como prosa. O que é prosa? É escrito um romance, né? Uma história. E depois até chegar nos quadrinhos aí. Vamos lá. Coloquei aqui uma visão geral sobre o livro, A Moreninha. Neste romance inaugural do romantismo no Brasil, Joaquim Manuel de Macedo retrata os costumes da sociedade carioca do século XX. Publicado originalmente em 1844, A Moreninha narra o cotidiano de jovens amigos, Augusto, Felipe e Leopoldo, que fazem uma aposta durante um feriado em uma pequena ilha. Augusto, considerado volúvel e inconstante, maravilhando-se por todas as moças, escreveria um romance caso conseguisse se apaixonar até o fim da viagem. Durante sua estadia, conhece Dona Carolina, a quem chamam de Moreninha, por quem se encanta, mas não se deixa envolver para não quebrar uma promessa de fidelidade feita a uma menina de quem pouco se lembra. Mas a jovem vai envolvê-lo, e o feriado na ilha terá muitas surpresas. Clássico com 7 edições vendidas pela Record, a Best Books também publicou do mesmo autor As Vítimas Algozes. Esta edição de Books inclui prefácio de contextualização histórica de Carlos Newton Júnior e ilustração de Maurício Veneza. Tem essas últimas informações aí, porque eu peguei essa visão geral, essa sinopse, de um livro de um livro do autor que está sendo vendido, da Moreninha. Aí, na sinopse, que é aquela parte que fica atrás do livro, geralmente fica tipo assim, ó. Aqui atrás fica a sinopse desse livro. Aí eu vou ler mais algumas informações sobre a Moreninha aqui para vocês. O romance A Moreninha conta a história de amor entre Augusto e Dona Carolina, a Moreninha. Dona Carolina é a Moreninha. Tudo começa quando Augusto, Leopoldo e Fabrício são convidados por Felipe para passar o feriado em Santana, na casa de sua avó. Os 4 amigos, estudantes de medicina, vão para a ilha passar o feriado e lá encontram Dona Ana, a anfitriã, 2 amigas, a irmã de Felipe, Dona Carolina e suas primas Joana e Joaquina. Antes de partirem, Felipe havia feito uma aposta com Augusto. Se este voltasse da ilha sem ter se apaixonado verdadeiramente por uma das meninas, Felipe escreveria um romance por ter perdido a aposta. Caso se apaixonasse, Augusto é quem deveria escrevê-lo. Então é mais ou menos aí um pouco da história, né? Gente,
Por se tratar de um clássico, né, de um livro antigo, talvez vocês encontrem alguma dificuldade na hora com algumas palavras, né, durante a leitura. Mas se isso acontecer, eu quero que vocês pesquisem o que aquela palavra significa, né, para vocês saberem, conseguirem aí entender bem a história. Vamos conhecer agora um pouco sobre o autor. Coloquei a foto aí de Joaquim Manuel de Macedo. Ele nasceu em 1820 e morreu em 1882. Entrou para a Faculdade de Medicina e escreveu o romance A Moreninha durante os últimos anos do curso. Jamais chegou a clinicar como médico, preferiu atuar como romancista, dramaturgo, cronista e poeta. Alcançou a façanha de obter popularidade através da literatura e conseguiu ser um dos autores mais lidos do país. Então tá vendo que, olha que tem uma semelhança aí já entre a vida do autor e um pouco da história, porque ele escreveu A Moreninha enquanto ele estava nos últimos anos da faculdade de medicina. E justamente os rapazes lá do livro, né, os personagens, são também estudantes de medicina. Então, eu coloquei essa breve biografia do autor, até porque a gente estudou também biografia na aula passada. Não me recordo se foi na aula passada ou na aula retrasada, mas nós estudamos sobre biografia. E tá aí um exemplo da biografia do autor. Como é importante para a gente entender né, qual foi a inspiração, como que ele acabou escrevendo o livro. As informações importantes, né? Vamos lá. Durante a semana, vocês farão a leitura do livro A Moreninha, disponível em PDF na plataforma. Então, eu vou disponibilizar lá na plataforma o livro em PDF. Vou deixar lá a semana inteira para vocês acessarem. Só que, essa aula, vocês vão assistir na segunda-feira. Então, o importante é que vocês comecem o livro na segunda-feira, para que na sexta-feira, quando for a nossa segunda aula, vocês já tenham terminado o livro, tá? Porque na sexta-feira eu vou colocar um questionário sobre o livro. Então, vão ter que ler para responder esse questionário, tá bom? Então, a segunda dica aí, o livro precisa ser lido durante a semana. E a atividade consiste na participação do fórum. Durante essa semana também eu vou deixar lá o fórum aberto para vocês comentarem sobre a leitura. Então, eu vou deixar alguns apontamentos e vocês vão lá e comentem. Essa é a atividade de vocês durante essa semana, tá? A atividade de interpretação de texto. E coloquei uma frase aí: descubram um novo mundo através da leitura. Esse livro, né, como eu já falei, por mais que vai haver uma linguagem diferente da que nós estamos acostumados, tudo é aprendizagem. Então, gente, não adianta eu pegar um clássico, né, um livro clássico escrito lá em 1800 e tanto, para que vocês não... que dele você não consiga ler. Ai, meu Deus, as palavras são muito difíceis, não consigo ler. Não é bem assim. Se houver alguma dificuldade, procura, pesquisa, né? Veja o que significa aquilo ali, para você prosseguir entendendo bem aí o livro, tá? É isso, né? Espero que vocês se divirtam com essa leitura, que vocês aproveitem bem esse momento da leitura. E na semana que vem a gente conversa sobre o livro. Um abraço e até a próxima.